Cuidar, podemos dizer, é intrínseco ao ser humano, quando em relação se descobre a si e ao mundo. Nasce cedo na vida e abre horizontes quando aliado ao serviço e à missão. Cuidar significa dedicar tempo e esforço, prestar atenção, reparar, tratar de alguém, garantindo o seu bem-estar e segurança, ter interesse e tomar conta. São sinónimos de quem sai de si e se centra nas necessidades do outro. Hoje procuramos perceber o que levou uma enfermeira intensivista no serviço de cardiologia que se alimenta do stress e combate a rotina a ir para Angola, onde maioritariamente deu formação. O que leva uma médica de família que escolheu acompanhar os seus pacientes desde o nascimento à sua morte a aprender a conjugar esse verbo em fula e crioulo e afirmar que realizou pouco na Guiné-Bissau. Que horizonte acompanha uma enfermeira que se preparou em Portugal para cuidar de pacientes em saúde mental rumo a Timor, onde só sonha a sua profissão em contexto missionário. Estava licenciada há uma semana quando partiu para Angola. No seu imaginário sempre esteve este país, não como um destino turístico, mas antes um local de humanidade. Inês Sousa, enfermeira, 26 anos e um olhar que se ilumina quando recorda o bairro Zango 3. Não sei, é daquelas coisas que não sei muito bem explicar, porque eu queria ir numa perspectiva de conseguir fazer diferença, de mudar alguma coisa, de dar o contributo e não numa questão de turismo para conhecer. Eu não queria conhecer a terra, eu queria conhecer as pessoas e tentar perceber de que maneira é que poderia ajudar. Foi em 2017 que Inês rumou a Angola para, junto das Irmãs Salesianas, trabalhar no centro socioprofissional na periferia de Luanda. O trabalho muito que se pode fazer tem a ver com esta questão da educação e da prevenção da saúde e promoção da saúde. E depois também acabava por poder fazer algum trabalho de monitorização, digamos assim, ou seja, dos doentes hipertensos, dos doentes diabéticos, não estão diagnosticados, mas que nós conseguíamos ver e, portanto, íamos fazendo um acompanhamento com o material que levei de cá e algum que tinha de lá, fazer este acompanhamento e muito na base da educação, porque lá está, não há medicamentos. Portanto, é uma perspectiva completamente diferente da saúde que nós temos cá e da mentalidade e dos olhos que nós vemos para a saúde e para os doentes cá, é completamente diferente. Em Portugal, Inês Sousa é intensivista, trabalha na unidade de cardiologia no Hospital de Santo António, no Porto, onde as máquinas e o cuidado intensivo para tratar do doente chamado crítico são o seu dia-a-dia. E também as noites de banco. Em Angola, encontrou um mundo muito diferente do seu. É uma saúde que dá gozo e dá gosto de fazer, porque tem muitos mitos para desmistificar e coisas. Há muitas coisas que eu tive que pensar que nunca tinha pensado. Por exemplo, há questões, uma expressão que nós usamos imenso, é como aprender a andar de bicicleta, nunca se esquece. Eu tive uma das aulas que me disseram: doutor, o que é uma bicicleta? Percebe? Há 5 coisas que nós efetivamente tomamos como garantido, não é? A questão da reprodução e do corpo humano foi uma das áreas que eu dei muito, até porque eles acabam por ter muitos filhos e não existe um planeamento familiar. Toda a gente me dizia de onde nascem os bebés nascem da bexiga. E porquê? E tentar perceber porque é que se pensa nisso. Entretanto, percebi, quando existe o rompimento do saco amniótico, sai líquido e, portanto, sai líquido. O único líquido que sai é xixi, por exemplo.
tinha muito a ver com isto e, portanto, acho que se faz este trabalho para quem gosta e é desafiante, acho que é um trabalho bastante desafiante e por isso é que me fez pensar em questões mais, tentar perceber as questões mais básicas que eu dou por garantida. Meios, formação, cuidados de saúde e entendimento do próprio corpo humano. No Zango 3, Inês Sousa conheceu um contexto muito diferente, um quadro que molda as oportunidades e também os sonhos de cada pessoa. Eu sou uma privilegiada, eu faço aquilo que gosto, tenho a profissão que gosto, tenho uma casa, tenho os meus pais, tenho saúde, tive a oportunidade de estudar e perceber que isso não existe no outro lado, não é? Que se fosse eu que se calhasse, eu até já tenho cabelo encaracolado, portanto eu podia já ter nascido lá e a minha vida era completamente diferente e acho que é importante nós termos essa noção e acho que é importante existir um dever de cada um. Não quer dizer que toda a gente tenha que ir para Angola ou toda a gente tenha que ir para outro país. Eu achei que precisava e que era essa a minha vontade e o meu desejo, mas acho que nós nos temos que sensibilizar cada vez mais que somos um povo privilegiado e que devíamos ter o dever de ajudar as outras pessoas a serem um bocadinho, nem é privilegiadas, é ter um bocadinho do mínimo que não têm. Foi um mês passado ao ritmo do coração. No Zango 3, a enfermeira é também a professora de português, de dança e ginástica e colo para tantos sorrisos e empatias. 2 anos depois, Inês regressou ao mesmo local, às mesmas pessoas, ao mesmo trabalho, em busca do mesmo sabor. Acho que me mudou como pessoa e, portanto, acaba por mudar tudo, toda a minha vida e tudo aquilo que me rodeia. Especificamente para a profissão, acho que me permitiu ter bem esta noção. É uma coisa que nós aprendemos na escola e que aprendemos várias vezes, esta questão do contexto alterar as pessoas. Acho que me fez estar mais desperta a isto, fez-me estar mais desperta ao facto de estamos em Portugal, mas as pessoas não têm todas a mesma condição e a maneira como se tem que explicar exatamente o trabalho que fazia em Angola, de falar em bexigas e fazer a transformação para outros, não é tanto aqui, mas às vezes não posso estar a falar de nomes técnicos e presumir que a pessoa vai entender ou que tem as condições para fazer aquilo que é ideal e, portanto, acho que me tornou uma pessoa um bocadinho mais sensível nestes aspectos, com mais empatia para tentar perceber a pessoa em si e não só a doença. E na vida de stress e sem rotinas que adora e onde se realiza no hospital na cidade do Porto, Inês encontra o caminho e reconhece numa saúde mais humanizada. É preciso ter um cuidado, uma especial atenção à parte humana. Pronto, acho que estamos a ir nessa direção, cada vez mais de uma saúde mais humanizada, mas ainda tem bastante por onde evoluir e acho que depois também não é só uma questão governativa e legislativa, acho que depois também é preciso um trabalho muito individual de cada pessoa estar desperta. E na busca do seu contributo individual, o sonho de regresso mantém-se. Não fosse a pandemia e talvez já tivesse acontecido, mas Inês sabe que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ser uma enfermeira em missão. Eu adoro o que faço aqui e estou aqui porque é a minha vida e é o meu mundo, sem dúvida, mas metade do meu coração está lá. Está mesmo lá. Acompanhar é o verbo que marca a medicina geral e familiar. Desde a concepção até ao termo da vida, o profissional de saúde é uma presença constante. Esse é o caminho da médica de família Gabriela Poças, que na sua vida foi descobrindo o verbo cuidar. Estava mais inclinada em farmácia. Eu achava tão importante as pessoas que prescrevem a insulina como quem descobre a insulina ou desenvolve ensaios na área da investigação. Mas depois de um tempo a cuidar do meu avô materno, senti essa vocação. Até a própria especialidade que escolhi, aí sim, acho que desde o
quarto, quinto ano da faculdade que não pensei noutra. Que sim, é o cuidar, mais do que curar ou do que resolver, é o cuidar, é o estar com. São verbos que Gabriela conjuga há 12 anos no Centro de Saúde de Lessa da Palmeira, em Matosinhos, entre pacientes e colegas de trabalho. A missão, essa, surgiu como um convite inesperado. Não era nada que estivesse nos meus planos. Até muito próximo dos 40 anos, do aniversário, em que fui desafiada por esse amigo, nunca tinha pensado fazer uma missão ad gentes. Sempre achei que a minha missão é aqui neste edifício, com os meus colegas, com as enfermeiras, com as secretárias, com os doentes. É essa a minha missão, é desafio, e com as pessoas que estão próximas, com a minha família. Pronto, isso são as dificuldades e a missão do dia-a-dia que custa. O mais fácil é ir 2 meses para a Guiné-Bissau. Não foi o sonho de salvar o mundo que levaram Gabriela à África, mas antes um conjunto de oportunidades para dar um contributo que sempre considerou ser pequeno. Ainda que algum idealismo e orgulho a acompanhassem na viagem, esses caíram por terra no primeiro dia que pisou as terras da Guiné-Bissau. E fomos de Bissau para Bafatá. E a meio do caminho encontramos 2 homens que foram atropelados numa fuga atropelamento e fuga. Um deles já estava morto e outro achávamos que podíamos ajudar. Ainda o pusemos na carrinha e o levamos ao hospital mais próximo. Mas entretanto também já não foi possível. E logo aí, que foi assim uma coisa dificílima para mim, porque me tirou logo essa ilusão, que não era de todo esse sentido a minha missão. Portanto, eu não ia lá salvar ninguém, ia dar um testemunho do Evangelho. Em terras quentes de África, Gabriela foi médica de família num sistema de baixa tecnologia. No hospital de Gabu, na diocese de Bafatá, as tarefas centravam-se no tratamento da desnutrição, também da malária, de diarreias agudas entre mães e crianças, apresentando também os cuidados na alimentação e na higiene. Em termos de exames complementares de diagnóstico, eu sabia que era um hospital muito limitado, numa criança que tinha febre, obviamente que pedia gota espessa, o exame mais acessível, mas depois aqui a gente pensa também, pode ser uma infecção urinária, então pedia uma urocultura. E como resposta veio um ponto de interrogação, o que é isto? Nós não temos isto aqui, portanto, foi no fundo um cuidado num sistema de baixa tecnologia. Mas havia também as visitas às aldeias. Depois também dava algum apoio na Casa das Mães, que também é uma casa em que estão grávidas com algum risco por causa de terem uma gravidez gemelar ou por causa da desnutrição ou alguma doença. E depois fazia também a primeira visita ao recém-nascido, via algum problema de alguma grávida. Pronto, foi assim Depois, esporadicamente, fui a uma outra tabanca, a uma aldeia, e aí, pronto, também no fundo era o médico na aldeia. Pronto, muitas lesões de pele, algumas grávidas também, pronto. Aí isso com missionários que trabalhavam nessas tabancas. Tive também uma situação de uma senhora com um machite muito grande, pronto, numa situação com uma barriga com líquido, com um fígado enorme como eu nunca tinha palpado na vida, que depois percebi que já tinha um diagnóstico de uma doença, de um cancro do sangue,
que depois, em colaboração com amigas minhas aqui oncologistas, conseguimos, no fundo, providenciar alguns cuidados paliativos. Na Guiné-Bissau, Gabriela descobriu que a beleza e a dificuldade também se conjugam no acompanhamento e, no final, as maiores mudanças acabam por ser internas. A tolerância, a compreensão pelo que é diferente, pelas pessoas que não têm os mesmos valores que nós, e estarmos atentos a isso. Porque quando nós achamos que uma coisa é muito boa, queremos que toda a gente a tenha, mas isso pode não ser bom para todos, só pelo facto de ser bom para nós. E também o que eu aprendi muito com as pessoas que me acolheram foi o acolhimento. Aí acho que aprendi muito naqueles 2 meses do que vi, do que senti, de me sentir muito acolhida. E na vida que decorreu naqueles 2 meses de 2017, a especialidade de Medicina Geral e Familiar acabou por tornar-se a mais produtiva. Talvez se tivesse outra especialidade que não seria tão produtiva. Acho que sim, acho que o facto de ser médica de família me ajudou em várias situações, pela interdisciplinaridade, pronto, de sabermos um pouquinho de muitas áreas. Tantas vezes não é o mundo que muda, mas quem nele opera começa em si uma tarefa gigante. Gabriela Poças percorreu os 4.519 quilómetros dessa distância. Não fui fazer nada no sentido de fazer grandes feitos portanto, como dizia, concretamente sei que fui fazer, mas por exemplo, tenho colegas meus que vão a um hospital em Bissau e são cirurgiões e operam 50 cataratas e as pessoas, em 3 dias, 50 pessoas de repente começam a ver melhor. Pronto. Nesse sentido da espetacularidade e em relação a isso, sim, sinto que não fui fazer nada e que agora, no sentido de se calhar de ajudar as pessoas, foi concretamente com as pessoas com que me cruzei, como aqui muitas vezes também achamos que também não fazemos nada, mas talvez vamos fazendo todos os dias. Acho que é uma experiência boa, principalmente para quem vem, se calhar até mais importante do que para os que ficam cá. Acho que é claro que podemos fazer sempre a diferença numa outra pessoa, mas se calhar as coisas mais importantes acontecem dentro de nós e, portanto, acho que devem vir. Salomé Henriques assumiu cedo o destino traçado, desde pequena que a palavra cuidar começou a ganhar forma e trabalhar na área da saúde foi na altura certa uma evidência. Assim como a sua ligação à juventude hospitaleira, que é também umbilical. Desde pequena que eu sempre falar em missão, já a minha mãe fazia parte da juventude hospitaleira e muitos dos amigos dela desse grupo foram em missão e eu sempre ouvi falar em missão. Pessoas de Moçambique, Angola, Brasil, Timor-Leste. Sempre foi uma ideia que ficou e também sempre quis ser enfermeira, mas sempre quis ser enfermeira em missão. Nunca tive a ideia de ficar em Portugal na vida rotineira de casa, trabalho de casa. Sempre quis partir para o mundo, trabalhar pelo mundo, ajudar pessoas pelo mundo fora. E cerca de no início de 2019 surgiu a oportunidade, estava quase a acabar o curso, estava a falar sobre isso, então podes ir para Timor, o que é que achas? Acabas o curso, fazes uma experiência no telhado,
para te preparares e depois vai. Vamos embora. A viagem para Timor aconteceu em julho. Até lá foi na casa de São João de Deus, no Telhal, em Portugal, onde foi enfermeira durante 1 ano e meio, que entrou no campo da saúde mental. Mas este seria apenas um ponto de partida para outra geografia. Agora é a partir das montanhas de Laclubar, no município de Manatuto, em Timor, que esta enfermeira de 24 anos conhece o mundo. Também gosto muito do mundo e da diversidade de culturas, da diversidade de línguas, da diversidade de histórias que as pessoas podem apresentar. Como já disse, acho que é muito enriquecedor aprendermos. É isso, e também ver em Portugal também há necessidades, há muitas pessoas com necessidade, e sei que também seria uma boa missão ficar em Portugal. Sair de Portugal é também reconhecer em outras geografias a formação que se recebeu. Em Timor, cada escola estipula as competências dos seus alunos, o que torna as aptidões muito diferentes. O resultado é encarar o trabalho como um desafio diário. Em Portugal, uma enfermeira que prescreve uma medicação é capaz de perder a licença para exercer, e aqui, não havendo médicos, por exemplo, médicos psiquiatras, somos nós, os enfermeiros aqui no Centro de Apoio à Saúde, que prescrevemos a medicação e que avaliamos e que tiramos a medicação aos utentes conforme as necessidades. Viver no meio da natureza, onde os animais e o sol marcam o ritmo dos dias, pede a Salomé outra calma, a mesma que é necessária para cuidar dos pacientes. Há uma grande falta de cuidados de saúde mental aqui em Timor. Agora já está melhor, desde que os irmãos que cá chegaram, mas acho que faz muita falta assim, um espaço onde os utentes possam ficar assim, rodeado de natureza como aqui é. Acho que faz falta, é essencial, sim. E nas montanhas, rodeada pela natureza, Salomé ajuda no que pode. Se houver alguma entrada de algum utente, de receber esse utente. Se houver alguma alta, preparar o utente para a alta e fazer a alta. Fazer todos os dias a educação para a saúde. Insistir em que a toma dos medicamentos, especialmente em doenças mentais, é muito, muito importante. Num contexto onde persiste a procura pela medicina tradicional, os cuidados médicos têm de continuamente ser apresentados, mas há mais que nas montanhas e entre o povo timorense, uma enfermeira portuguesa é desafiada a aprender. Para já ensinam-me teto, a língua daqui, é muito fácil de aprender com eles têm muita paciência, ajuda a comunicação, histórias de vida diferentes, cultura diferente. E uma pessoa aprende a melhorar os cuidados que presta aos utentes, também da forma que o feedback que eles me dão. Por enquanto, é no trabalho no Centro de Apoio à Saúde dos Irmãos São João de Deus, em Timor, e junto dos pacientes em saúde mental que se concentra. Mas Salomé Henriques sabe que um dia, levando o tétume no coração e um tai à volta do pescoço, será com outra população que irá conjugar o verbo cuidar. Não, dia próximo não. Quando sair desta, se algum dia sair, vou para outra.